você que estava aí ligado na programação do SBT com as notícias para todo o Brasil. A partir de agora, seguimos juntos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo o que estiver acontecendo no mundo e for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa e vai ser um prazer ter a sua companhia. Vem comigo? Polícia Civil prende 17 integrantes de quadrilha que furtavam motos. A suspeita é que esses criminosos tenham furtado mais de 30 motocicletas. Os principais alvos desses bandidos eram sempre motoboys que trabalham com entregas. Já já a gente traz todos os detalhes dessa operação. Bebê que foi encontrado morto dentro de uma lixeira em Taguatinga teria nascido vivo. Laudo do IML comprovou que o casal que abandonou a criança mentiu em depoimento ao dizer que o bebê teria nascido sem vida. Já já a Kátia Gomes vai trazer mais algumas novidades desse caso pra gente. E vamos aproveitar para dar aquele giro com os nossos repórteres que vão trazer vários assuntos pra gente aqui do DF, do entorno também, ao longo do jornal. E a gente começa agora com o Márcio Fontinelli. Márcio, quer dizer que 7 criminosos foram mortos durante um tiroteio com a Polícia Militar de Goiás e do DF. Exatamente, Vivi. Eles planejavam roubar um pedágio em Cristalina, Goiás. A polícia descobriu a localização antes do crime, foi até lá e quando chegou foi recebida a tiros. Como terminou essa ocorrência e os detalhes, eu conto daqui a pouco. Combinado, Márcio. Uma mulher é presa depois de achar um cartão de crédito na rua e usar para fazer compras em supermercado. Kátia Gomes. Exatamente, Vivi. Ela achou que estava sendo esperta, ela encontrou esse cartão na rua, né? Esse cartão que é por aproximação, começou a utilizar, gastou ali R$900, só que a dona do cartão percebeu, acabou registrando a ocorrência na delegacia e a mulher foi presa. Vamos conversar sobre isso também. Obrigada, Kátia. E cuidado com o golpe do falso sequestro. A Polícia Civil do Distrito Federal identificou uma quadrilha que praticava esse golpe em idosos. Tayane Mello. Isso mesmo, Vivi, um golpe que, apesar de ser antigo, infelizmente continua acontecendo. Essa quadrilha é lá do Rio de Janeiro e estava atuando aqui em diversos locais do DF, dos estados do Goiás, Minas Gerais e Bahia. Já já a gente vai trazer todas as informações sobre essas vítimas, sobre os prejuízos e como evitar cair nesse tipo de golpe. Importante também, até já, obrigada. E essas e outras notícias você vai acompanhar agora. Hoje é quarta-feira, 26 de abril e o nosso jornal já está no ar. Vamos começar com esse assunto do tiroteio em uma chácara lá no Novo Gama, no entorno. Acabou com 7 bandidos mortos por policiais militares de Goiás e do Distrito Federal. E quem vai explicar melhor pra gente essa história é o repórter Márcio Fontinelli, que está lá desde cedo também acompanhando isso tudo pra gente. Teria causado esse confronto? Qual foi o motivo disso daí, Márcio? Explica pra gente. Oi, Vivi, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SBT Brasília. Tudo começou quando a inteligência da Polícia Especializada do Goiás e também do Distrito Federal identificaram um grupo de pessoas que teria a intenção de assaltar um pedágio em Cristalina. Para esse assalto, eles montaram um verdadeiro aparato ali. Eles pegaram armas pesadas, armas pequenas, e a polícia conseguiu identificar através da inteligência. Quando a polícia foi até o local, no Novo Gama, um sítio onde eles estavam reunidos, esses criminosos, a polícia foi até lá para fazer a prisão. Quando chegou lá, a polícia foi recebida a tiros. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o capitão Vorigues, da Rotan de Goiás. Capitão, bom dia para o senhor. Como é que foi essa ação quando a polícia chegou até lá? Bom dia. O batalhão de Rotan, através de seu serviço de inteligência, e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal receberam informação acerca de uma organização criminosa que estaria planejando um ataque a uma praça de pedágio na cidade de Cristalina, aqui no entorno do Distrito Federal. Após compartilhamento de informação entre as unidades policiais, as equipes chegou ao conhecimento de que se tratava de em torno de 12 criminosos com um alto poderio bélico. E através das ações de inteligência, as equipes conseguiram localizar uma chácara onde os criminosos estariam reunidos, iniciando os atos preparatórios para a ação criminosa.
Diante das informações, as equipes policiais deslocaram até essa chácara, onde foram recebidos com disparo de arma de fogo. Em meio à injusta agressão, houve o revide, onde 7 criminosos foram alvejados e outros conseguiram fugir pela mata. Capitão, quando a polícia chegou e começou a troca de tiros, o senhor notou se teria a sua equipe também, se outras pessoas teriam fugido ali no momento dessa troca de tiros? Porque eram 12, mas a informação que a gente tem é que 7 acabaram falecendo, né? Isso, o tiroteio foi intenso e deu para visualizar indivíduos que conseguiram evadir por essa mata na região do Novo Gama. Lá é uma região de chácara e foi possível visualizar, tanto que na madrugada e até hoje nós estamos com equipes policiais na região em busca dos demais criminosos que evadiram. Capitão, o que foi encontrado com eles? Com os criminosos, as equipes apreenderam 11 armas de fogo, sendo 4 armas longas, 2 pistolas calibre 9mm, 1 pistola calibre 380, 4 revólveres calibre 38, 4 veículos produto de furto que seriam usados para a ação criminosa e vários apetrechos que os criminosos usariam para o ataque à praça de pedágio na cidade de Cristalina. Capitão, o senhor informou mais cedo que esses criminosos que morreram, eles não foram identificados ainda, mas de acordo com a inteligência da polícia, parece que eles já praticavam esse tipo de ato, né? Pelo menos as primeiras informações, né? Isso, as informações que chegaram até a gente é que essa organização criminosa é uma ramificação de uma organização criminosa que efetuou um ataque à praça de pedágio da cidade de Paracatu, Minas Gerais, no ano de 2018. E, capitão, esse trabalho da polícia aqui do Goiás, junto com a polícia do Distrito Federal, é até importante a gente colocar isso, que é para mostrar que as polícias trabalham em conjunto, né? Como é que foi essa ação das duas polícias, como é que foi esse trabalho em conjunto? Isso, o crime não escolhe lugar, né? E aqui na região do entorno, como a gente está bem na divisa aqui com o DF, não só hoje, mas a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como as demais forças de segurança pública, vem atuando em conjunto para manter essa paz no Planalto. Capitão, agora é importante, teve esses criminosos que se evadiram, a polícia já está na busca deles. Quem tiver informações, como é que pode ajudar a polícia? Isso, a gente vai disponibilizar para vocês o nosso Disque Denúncia e até pedir para que vocês lancem posteriormente na tela para que a população entre em contato pelo nosso Disque Denúncia se houver informação de algum criminoso que esteja ali na região do Novo Gama. E também pode entrar em contato pelo número 90 com relação à polícia e também as outras polícias também, né? Que é um trabalho em conjunto. Se for o caso da Polícia Civil, 197, enfim, é um trabalho em conjunto, né? Isso, pode entrar em contato pelo 190 ou pelo 197, conforme foi dito, o 5º CRPM, que é a Polícia Militar responsável pela região do entorno sul, está no apoio também nas buscas dos criminosos. A própria Polícia Militar do Distrito Federal, ontem mesmo o BAVOP, que é o serviço aéreo deles, apoiaram as equipes que estavam na busca dos criminosos e toda a segurança pública de Goiás e do DF está em busca desses criminosos. Capitão, parabéns pela operação. Vivi, eu volto com você. Obrigada, Márcio, pelas informações, viu? E um homem foi preso em Águas Lindas de Goiás ao se passar por policial militar. E o detalhe, hein? O impostor fazia isso para dar golpes na população. Devidamente uniformizado, o falso PM, ele passava ali por vários locais pedindo dinheiro em nome de uma instituição de caridade. Chegava até a passar um Pix para receber a doação. Ao ser preso, ainda apresentou uma identidade falsa. Isso porque, segundo a polícia, ele já tem passagem por esse mesmo crime aqui no Distrito Federal. Nem disfarçava, né? E lá em Samambaia, um policial militar aposentado quase foi morto ao reagir a um assalto. O policial militar de 64 anos estava saindo de casa quando foi abordado por um dos criminosos, que queriam roubar o carro dele. Durante a ação, ele foi atingido com um tiro na perna. Atira! 2 assaltantes fugiram após o disparo, levando apenas a carteira do militar. A vítima foi levada ao hospital pelo SAMU, passou por uma cirurgia e, segundo a polícia, está estável. E por volta das 6h30 da manhã, um criminoso tentou roubar uma mulher no meio da rua, em uma outra quadra, também lá em Samambaia. A mulher vem andando ali pela rua e, ao dobrar a esquina, a gente vê aí nas imagens das câmeras de segurança,
Ela praticamente dá de cara ali com o assaltante, que ameaça com uma faca. E aí a mulher, no desespero, começa a gritar e parece ter assustado o ladrão, que foge. Que sorte, hein, dessa mulher aí. E o que a gente mais vê por aí são motoristas em alta velocidade, que aumenta o risco, inclusive, de acidentes. Moradores da Asa Norte e Ceilândia reclamam da falta de barreira eletrônica, de fardal e de quebra-molas também. Resultado, o que já era perigoso fica ainda pior. Na Asa Norte, o que era para ser uma opção de lazer e tranquilidade tem tirado a paz de muita gente. O principal acesso ao parque fica virado para essa via, a L1. A velocidade máxima permitida aqui é de 40 km por hora, mas muitos motoristas não respeitam. No pouco tempo em que nossa equipe ficou por aqui, vimos vários carros passarem correndo. Os frequentadores pedem mais fiscalização e a instalação de redutores de velocidade na pista. O pessoal dá uma acelerada lá, que sai da outra quadra, passa por aqui já rápido, né? Eu medi quanto tempo leva do balão entre a 214 e a 215 até essa faixa de pedestres aqui em frente ao parque. São 19 segundos a 40 km por hora. E se a gente medir, você vai ver carros passando a 10 segundos, levando 10, 11, 12 segundos, ou seja, quase o dobro da velocidade aqui da via. E já teve mais acidente aqui. Em 2010, o motorista de um ônibus Zebrinha perdeu o controle, derrubou parte da cerca, passou entre as árvores do parque e invadiu a administração. Problema antigo. Nem a faixa de pedestres faz alguns carros pararem. Muitas vezes não dá nem tempo de parar na faixa, né? Então, tem muita gente que para, né? Mas tem muita gente também que passa reto. Na Ceilândia, os moradores do condomínio Privé convivem com o mesmo problema e cobram providências para melhorar a pista do medo. O desrespeito à violência da via está estampado na casa da dona Terezinha. Um carro desordenado bateu no muro. Se tivesse um quebra-mola ali ou lá no início, não tinha acontecido isso. Então eu estou pedindo ajuda. Segundo esse especialista, o Código de Trânsito é claro nesse tipo de situação. Não é possível você ter uma via de 40 km por hora com pessoas trafegando acima de 100. Então é muita fiscalização e punir esses motoristas que estão colocando em risco a vida das pessoas. Pois é, o Detran informou que vai mandar uma equipe na Asa Norte para verificar a possibilidade de instalar redutores de velocidade ou equipamentos de fiscalização eletrônica. Já a Administração Regional de Ceilândia informou que não identificou nenhuma solicitação para que sejam tomadas as providências. Bom, a gente acabou de mostrar na reportagem, a gente mostrou ali os moradores pedindo ajuda, dando até sugestões. A gente entrou em contato também para poder pegar essa resposta. Então já fica aí essa sugestão para que consiga resolver o problema desse pessoal. A Polícia Federal prendeu 14 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios do INSS. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha desviou pelo menos 8 milhões de reais. Durante todo o dia, policiais federais vasculharam endereços ligados aos investigados. 19 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão foram cumpridos na cidade do Rio, em Niterói, na região metropolitana, e em Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os estelionatários usavam documentos falsos para pedir benefícios previdenciários para pessoas que não existiam ou já tinham morrido. Quando os benefícios eram concedidos, eles sacavam os valores. O bando utilizava laranjas para retirar o dinheiro, muitas vezes mulheres. A maioria desses documentos de identidade estão em nome de mulheres, pessoas fictícias, porém ostentando foto de pessoas reais. Então essas mulheres eram cooptadas pelo grupo criminoso, mediante uma vantagem qualquer indevida, ou mesmo recebendo alguma fatia aí do benefício previdenciário obtido fraudulentamente. A quadrilha causou um rombo de 8 milhões de reais ao INSS. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo poderia chegar a 12 milhões se os criminosos continuassem recebendo os benefícios concedidos de forma fraudulenta. Os presos vão ser indiciados por diversos crimes, como organização criminosa e falsidade ideológica. O INSS informou que fará uma revisão dos benefícios.
E uma mulher, que foi presa depois de usar um cartão de crédito que ela encontrou no meio da rua e foi fazer várias compras. Ela chegou a gastar R$ 900 do cartão da vítima. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Olha, eu aprendi que a gente não pega nenhuma agulha no chão, né, quando a gente encontra, afinal de contas não é nosso, né? Imagina um cartão de crédito, não é porque achou que tem que sair usando e gastando. É, exatamente, Viviane, né? Porque achou um cartão que a pessoa pode pensar que ganhou ali na loteria, né? Que o dinheiro é dela. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Essa mulher encontrou esse cartão de crédito na rua e ele era ali de aproximação, ou seja, ele não necessita de uma senha para fazer compras. E aí ela começou a utilizar o cartão e a vítima, ela nem sabia que tinha perdido esse cartão. Ela só percebeu porque começou a receber mensagens ali do banco avisando que estavam fazendo compras nesse cartão. Aí ela registrou uma ocorrência aqui na delegacia. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Anderson Clemente, que está aqui ao meu lado. Delegado, essa mulher imediatamente, né, assim que percebeu as compras, ela veio e registrou a ocorrência. Ela também chegou a bloquear esse cartão? Isso, assim que ela percebeu e com as mensagens que chegou no seu celular, ela já veio diretamente à delegacia de polícia e registrou a ocorrência. Paralelamente, ela já fez também o bloqueio emergencial do cartão. Diante dessas informações, corremos atrás dos estabelecimentos comerciais e obtemos as informações dos circuitos de câmeras e conseguimos qualificar então a pessoa que achou, a mulher que achou esse cartão. Ao total, ela chegou aí mais ou menos nos 9 estabelecimentos e gastou aproximadamente R$ 900. Esse foi até fácil, né, delegado? Vocês cruzaram ali o horário da compra, o nome do estabelecimento e quando tiveram acesso, inclusive, temos imagens dela fazendo compras ali, comprando uma pizza, inclusive ela aparece acompanhada de uma criança, então dá para ver perfeitamente ali na hora que ela aproxima o cartão. Isso, dá para justamente na hora que ela aproxima o cartão e realiza as compras. Tanto é muito comum hoje, com esses meios aplicativos, as compras feitas por aproximação. Alguns bancos, eles já têm essa sistemática de umas compras em torno de aproximadamente de 100 a 200 reais e exige senha. Mas o mais comum é que em torno desses valores não se exige. E por isso ela conseguiu fazer essas compras. Então, acho que é até importante essa dica, né? Entrar em contato com o banco, colocar um limite baixo ali por aproximação. Se for um valor muito alto, pedir a senha. Isso, inclusive alguns bancos, eles já podem, através do aplicativo, você mesmo regular esse valor de aproximadamente em torno de 50 reais você colocar. Porque até uma dica que nós damos, acima de 50 reais já existe senha. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo com aproximação, qualquer máquina, você passando, isso acontece muito em shows, as pessoas passarem próximo do cartão de aproximação e pegar. Então, assim, é um benefício que é um pouco perigoso. Isso, por isso que nós, até um certo valor, nós indicamos, além da senha, que também a compra chegue até o aplicativo, que você receber as mensagens do que você está pagando e o estabelecimento qual foi. Essa mulher, por exemplo, né, a vítima, ela nem sabia que tinha perdido o cartão. Então foi através dessas mensagens que ela percebeu. Isso, só após as mensagens que ela percebeu, entrou em contato com os familiares para saber se alguém estava utilizando esse cartão de crédito dela. Como ninguém estava utilizando, ela foi imediatamente à delegacia e registrou a ocorrência. E delegado, na casa dessa mulher, vocês inclusive encontraram, né, ali tudo que ela comprou. Isso, todos os objetos que ela comprou, tudo estava lá naquele momento. Inclusive ela confessou a prática delituosa, inclusive mostrou os objetos e foram apreendidos. Esses objetos foram o quê? Esses objetos tinham desde gêneros alimentícios, a utensílios de limpeza, alimentos, cremes. Ou seja, ela fez a compra do mês ali, R$900, comprou tudo que ela precisava para casa. Isso, não só para ela, como também para os demais familiares. E ela argumentou, né? Ela explicou por que ela fez isso? No primeiro momento, essa mulher ela alegou que estava passando necessidade. Mas depois, assim, quem estava passando necessidade é um certo momento, é um certo valor. Mas depois ela estendeu as compras além do demasiado. Ela não imaginou, né, que poderia ser presa, que teria ali uma consequência. Isso. Tanto é que, nesses casos, quando a pessoa acha bem documentos pessoais das pessoas, por exemplo, um cartão de crédito, existe até um crime no Código Penal, que é a apropriação de coisa achada. Então, o que é que nós indicamos? Assim que você achar qualquer tipo de cartão de crédito e documento que não lhe pertence, você tem um prazo de até 15 dias
para entregar esse documento para a pessoa ou a uma autoridade próxima e não caracterizar o crime. Nesse caso, ela, além de ter achado o cartão de crédito, ela utilizou, caracterizando assim um outro delito que é o furto mediante fraude. Então, se achar, pode entregar na delegacia? Ou na delegacia ou alguma autoridade. Tem um período de até 15 dias. Não, perfeito. Então, essa mulher, ela ficou presa, ela foi liberada, qual a situação dela agora? Ela respondeu pelo crime de furto mediante fraude, que, caso seja condenada, tem uma pena de até 10 anos de reclusão. Ela ficou presa no momento. Então ela está presa, né? Não teve fiança? Não teve fiança. Pois é, acho que fica esse alerta aí, então. A polícia, ela consegue, né, rastrear as compras, como fez nesse caso, né? O banco tem ali o controle de onde é feita a compra, né, o horário, o estabelecimento e cruzando com as câmeras de segurança, que hoje em dia quase todos os estabelecimentos têm, foi fácil chegar até essa mulher e acabar fazendo a prisão dela. Então fica esse alerta aí, Viviane. Uma situação, né, Kátia, que a gente vê nas imagens ali, ela com uma criança, quer dizer, o que ela está ensinando para a criança ali, né? Que ela pode, se achar alguma coisa, levar para casa, ao invés de devolver. Às vezes você não sabe de quem que é, mas você pode levar aí, né, numa delegacia, pode entregar, o próprio delegado estava explicando para a gente, né, alguma autoridade. E eu nem sabia que existia esse crime aí por achar e não devolver, viu, Kátia? Agora, você sabe que ele estava comentando ali, ele deu umas dicas bem interessantes em relação ao limite, ao banco, mas aí eu estava querendo perguntar para ele, porque ele até comentou ali sobre shows, que muitas vezes o pessoal passa com a maquininha, né, delegado? Próximo ali à carteira, a pessoa está ali com um cartão. Vocês também têm alguma dica em relação a isso, sem ser só colocar o limite, mas que possa proteger o cartão dessas maquininhas aí que vão se passando aí perto de onde a pessoa está com o documento? Qual que é a dica, delegado? Isso, eu costumo dizer, tanto a tecnologia elas podem nos ajudar, como também nos desfavorecer. Nesses casos em que você vai a shows, o melhor mesmo é, nesse momento, cancelar o serviço de aproximação. Porque nesse momento você não vai ter, como o show é alto, aquilo você só vai notar depois que as compras foram feitas. Sabe me dizer se é simples ou não tem essa informação? Se dá para desabilitar e habilitar depois? Isso, a maioria dos aplicativos dos bancos, elas detêm essa opção. Então entra lá no aplicativo, olha se tem essa opção, desabilita, deixa apenas com senha para ir tranquilo. Isso, só fazer as compras mediante senha. Certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Vivi, você tem mais alguma pergunta? Não, é isso mesmo. Vou até dar uma dica aqui, olha, de internet, viu, Kátia? Sabe que outro dia eu estava vendo que se você embrulhar também o cartão no papel laminado, você bloqueia essa possibilidade. Agora também tem aquelas opções de uma carteira já própria para isso, que também tem essa opção. Obrigada, viu, pelas informações. Agradeço o delegado também para mim. E a Polícia Civil emitiu um mandado de prisão temporária contra um suspeito pelo desaparecimento de Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos, desde o último dia 17 em Planaltina. A gente vem acompanhando esse caso, né? A polícia divulgou a imagem deste homem e o nome dele é Sérgio Alves da Silva e tem 42 anos. Ele é foragido do sistema prisional pelos crimes de estupro e roubo. Regiane está desaparecida há 10 dias, a família está desesperada. Ela foi vista pela última vez quando saiu do centro de ensino médio, lá em Planaltina, mas a jovem não chegou em casa e a família desconfiou dessa demora. Então, se você tem alguma informação sobre o caso ou sobre esse suspeito, pode fazer a denúncia anônima pelo 197. E a gente fala agora sobre um falso sequestro. Olha só essa história que não tem nada de falso. A polícia desmontou uma quadrilha especializada em sequestrar caminhoneiros. Ao todo, 6 pessoas foram presas, 4 só nesta terça-feira. E um motorista foi resgatado de um cativeiro. Veja só. O homem que chora de joelhos é um caminhoneiro que foi sequestrado por bandidos depois de ter o caminhão roubado perto da rodovia Castelo Branco. Celso foi levado para um cativeiro em Ibiúna, no interior paulista. Um sítio abandonado que até a entrada é difícil de localizar. Parte da rua cedeu e o portão está escondido pelo mato em um barranco. Para chegar até a casa também não é nada fácil. O local é tão afastado que os sequestradores deixaram a vítima sozinha aqui no cativeiro. É uma casa muito antiga, toda de madeira, abandonada.
A gente, inclusive, anda pelos cantos, porque quando a gente pisa um pouquinho mais para cá, já nessa entrada aqui, já dá a impressão de que o chão está para ceder. Aqui dentro, olha só, o teto, uma parte já caiu, provavelmente por causa da chuva, o chão também já está cedendo. Tem muita sujeira mesmo, muita sujeira de morcego aqui dentro. A casa está abandonada há muito tempo, ninguém sabe ao certo quanto tempo. Olha só o banheiro da casa que foi usada como cativeiro. Sujo, o teto também já caiu uma parte e a vítima foi deixada pelos bandidos aqui neste quarto. Quando os policiais chegaram à noite, no escuro, o caminhoneiro estava deitado, amarrado e de bruços. Tanto que os investigadores chegaram a pensar que o caminhoneiro tinha sido morto pelos bandidos. Na delegacia, mais calmo, falou sobre o sequestro. Fui descer do caminhão, encostou um carro e já me abordou. Com 3 elementos dentro, armados, já me levaram para o cativeiro. A quadrilha, que já vinha sendo investigada pela Polícia Civil, contratou outro motorista para levar o caminhão para o Mato Grosso do Sul e depois para o Paraguai. O foco específico da quadrilha é o caminhão, não a carga do caminhão. Tanto que eles aguardaram que o caminhoneiro descarregasse a carga no estado de São Paulo e quando aguardava para pegar um novo frete, para retornar para sua cidade, acabou sendo abordado e feito refém. Os investigadores prenderam 4 pessoas. 2 homens estavam perto do cativeiro. Um terceiro e esta mulher foram surpreendidos pela polícia quando tentavam fazer uma transferência de dinheiro com o celular da vítima. Eles estavam neste carro. Alívio que tá vivo, né? Uma situação dessa eu não desejo para ninguém. A carreta também foi recuperada. Vamos embora para casa. Que alívio, né? Olha, a Arquidiocese de Brasília afastou o padre da Igreja São Camilo de Leles, na 302 Sul. A Arquidiocese informou que apura a conduta do padre depois da divulgação de um vídeo onde, supostamente, ele estaria mantendo relações sexuais com outro homem. A Arquidiocese afirmou ter tomado conhecimento desse caso no último fim de semana. Agora, sabe aqueles golpes antigos, mas que muita gente ainda cai? É o golpe do falso sequestro. A gente viu agora há pouco, né? Sequestro real, esse é aquele golpe. Os criminosos fazem uma ligação, simulam estar com algum parente da vítima e, em troca, pedem dinheiro. Muitas vezes pega a pessoa ali numa situação em que ela está dormindo ou então está corrida e nem consegue perceber direito quem está na outra linha, acaba confundindo a voz e cai, né? Bom, então, tem uma quadrilha no Rio de Janeiro que praticava esse crime aqui no Distrito Federal com a ajuda de um motoboy. Vamos conversar com a Tayane Mello. Tayane, boa tarde para você. Explica melhor para a gente como é que eles agiam. Pois é, Vivi, um golpe que é velho, conhecido da população, infelizmente está voltando a acontecer, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse grupo selecionava vítimas, né, idosas de classe média alta para fazer ligações durante a madrugada, simulando estarem com parentes das vítimas, né? Eles faziam aquele escândalo, né, que a gente já conhece, e aí eles exigiam, né, em troca da suposta vítima sequestrada, eles exigiam joias, exigiam dinheiro. E aí, depois que a vítima caía nesse golpe, eles mandavam um motoboy, que também faz parte da quadrilha, mandavam um motoboy até o endereço da vítima para recolher os pertences. E aí, no final da história, a gente já sabe, não tinha vítima nenhuma. Mas, infelizmente, as pessoas continuam caindo nesse golpe, as pessoas ficam com medo, né, de repente ser verdade, ainda mais de madrugada, que a pessoa tá sonolenta, tá desnorteada. Imagina acordar com uma ligação dessas, né, Vivi? Assusta qualquer um. Na noite dessa segunda-feira, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos que tinha aplicado um golpe no domingo, né, nesse último domingo, em um idoso de 80 anos. Ele ligou para o idoso, fez todo esse processo que eu acabei de explicar e aí ele roubou $4.500 e diversas joias. Quem está aqui comigo
é o delegado Antônio, que vai explicar pra gente sobre esse caso que infelizmente voltou a acontecer, né, doutor? Boa tarde a você. Como que esse grupo estava agindo, né? A gente tem a informação de que eles eram do Rio de Janeiro, de que eles são do Rio de Janeiro, mas estavam atuando tanto aqui no DF quanto no Goiás, em Minas Gerais, na Bahia. Como que esse grupo estava agindo? Como que a polícia conseguiu localizar esse criminoso? Na verdade, é que eles estavam praticando o golpe exatamente da forma que praticavam no passado, né? Só que agora com a utilização de motoboys para recolhimento de bens e valores. Eles escolhiam vítimas normalmente mais idosas, né? De classe média, média alta, sabendo que essas vítimas idosas, elas têm menos familiaridade com recursos de tecnologia, para entrar em contato com parentes, etc. Ligavam na madrugada, já na base do desespero, e aí conseguiam convencer essas vítimas de que estavam de posse de algum parente. Então, na outra ponta da linha, ele acionava o motoboy, que era o motoboy que ia lá fazer o resgate de valores e joias, né? Joias e valores, era assim o que eles pediam normalmente. E essas joias que foram roubadas, né, esse dinheiro e joias que foram roubadas neste domingo, elas iriam para o Rio de Janeiro, mas a polícia conseguiu, né, agir antes disso acontecer, né? A gente conseguiu evitar o envio de produtos de dois roubos, de duas extorsões diferentes, né? A gente conseguiu recuperar 100% do produto da extorsão de domingo e a gente conseguiu recuperar também parte do produto de uma extorsão ocorrida, praticada pelo mesmo grupo na quinta-feira. Né? Os objetos estão aqui na delegacia, estamos aguardando a vítima. Como a vítima é idosa, ela não pôde vir, nós estamos aguardando um parente da vítima para vir recolher esse material, para ser restituído. E o preso já tinha passagens, né? Esse homem de 27 anos que foi preso, o que vocês sabem sobre ele? Ele já tinha passagens por esses crimes ou por outros? O preso não tinha passagem. O que a gente identificou é que os criminosos do Rio de Janeiro estão aliciando motoboys para realizar essa tarefa ilícita. Motoboys que normalmente têm ocupação ilícita estão sendo aliciados aí no meio de grupos de motoboys. Estão aderindo à atuação da quadrilha. E no total foram quantas vítimas aqui no DF? Vocês têm um prejuízo, né? Um valor estimado aí do prejuízo? A gente identificou, tá? Só com o resgate por parte desse motoboy e com o mesmo extorsionário do Rio de Janeiro, 4 vítimas. E as vítimas já buscaram os pertences? Qual o valor do prejuízo, assim, mais ou menos? Vocês têm ou não? Algumas vítimas elas não souberam relatar ao certo o valor das joias que foram entregues. Então a gente não tem como estimar. O que a gente pode estimar é o valor em dinheiro que a gente recuperou, que foram $4.900 no total. Mas foram várias joias de alto valor, mas a vítima não soube precisar. Ela deu uma estimativa, vale R$70 mil, R$80 mil, né, nessas joias. A outra vítima, em relação à qual nós recuperamos os pertences, a gente está aguardando ela vir até a delegacia para fazer uma estimativa. Porque ela perdeu, inclusive, uma coleção de moedas antigas, né, que a gente recuperou também. Doutor, a gente tem uma pergunta agora da nossa apresentadora Viviane lá no estúdio. É com você, Vivi. Oi, delegado. Boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente, viu? Olha só, o alvo desses bandidos eram idosos, né? Como é que eles conseguiram identificar essas vítimas, chegar até elas? A investigação ainda continua, a gente tem material já produzido nesse sentido, mas tudo indica que eles conseguiam comprar pendrives com informações cadastrais de vítimas, né? Eles conseguiam comprar, de alguma forma isso vaza dos mais diversos bancos de dados, operadores de telefonia, etc. Isso vaza de alguma forma e eles compram em mercados clandestinos, né? E, doutor, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar ao vivo, e o senhor comentou comigo, né? Esses casos voltaram a acontecer. Vocês têm recebido muita ocorrência aqui na delegacia sobre esse tipo de crime? E nesses casos, vamos deixar avisado, né, para as pessoas o que as pessoas podem fazer, principalmente orientações para os idosos que, como o senhor disse, não têm muito acesso à tecnologia para ter muita informação. Isso é muito importante. Esse crime é um crime já que remonta aí a década. Quando ele teve um boom nacional, depois ele foi minguando, a gente não via mais acontecer muito. No ano passado teve um pico, né? O núcleo de motoboys aqui de Brasília foi debelado, ele tinha sumido e quando foi agora, nos últimos 40 dias, a gente percebeu que ele voltou, né? Então o que as pessoas têm que entender é religar o mecanismo de defesa, estar sempre ciente de que pode acontecer conosco.
Porque a surpresa, eles ligam de madrugada e a surpresa assusta muito, né? Então a pessoa tem que ter calma, tentar manter a calma e tentar entrar em contato com o parente, né, de alguma forma. Porque uma das coisas que eles fazem é ligar num telefone fixo e eles pedem para a vítima retornar em outro telefone ou pedem o telefone celular da vítima e eles ocupam as duas linhas. Então é importante ter calma, tentar falar com o parente. Um sequestro, assim, não é qualquer pessoa que vai ser vítima de um sequestro. Sequestro é um crime raríssimo, que tem pouquíssima incidência, em especial no Distrito Federal, tá? E geralmente o sequestro ele acontece quando há um conhecimento sobre uma soma grande de valor que a pessoa tem, tá? Então a pessoa tem que ter consciência que esse crime é um golpe. Se trata, é uma extorsão, mas ela tem um componente de um golpe, pois o sequestro ele é falso. A extorsão é verdadeira, mas o sequestro é falso. Muito obrigada, doutor. É isso, né, Vivi? As pessoas sempre ficam com medo, né? Ai, será que é meu filho mesmo? Será que é meu pai? Será que é minha mãe? Mas vale aí as dicas do doutor Antônio, que passou agora todas as informações pra gente, para não cair nesse golpe que infelizmente voltou a acontecer. Volto com você. E eu achei ótimo, né, essa dica que ele deu ali, né? Religar esse mecanismo de alerta, que é exatamente o que a gente precisa fazer para na hora do susto não cair nesse golpe. Obrigada, viu? Olha, o pessoal tá de olho aí, né? Querendo programar viagens em feriados, nas férias. Então, fique atento a essa reportagem. Os problemas com a plataforma online de pacotes de viagens Urbi está afetando turistas e hotéis em diversos pontos do país. E aí, com medo de levar calote, consumidores resolveram fazer uma manifestação na sede da startup. Marília comprou um pacote para a família conhecer Orlando ainda em 2020 e até hoje não conseguiu embarcar. Eu até pensei em entrar com uma ação, mas eu falei, bom, vou dar um voto de confiança à Urbi. Eu acredito que foi meu maior erro, porque eu mudei para maio essa viagem, né? Seria um presente de aniversário de 15 anos da minha filha vai fazer 17, e não aconteceu. Este hotel de Canela, na Serra Gaúcha, não recebeu o pagamento de 70 diárias e não consegue contato com a Urbi. Agora tenta resolver diretamente com os 120 hóspedes com reservas agendadas. A gente botou aviso nas redes sociais e entramos em contato com cada um dos hóspedes, porque não queremos deixar ninguém na mão também. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, abriu um processo administrativo nesta segunda-feira contra a plataforma. Só nos 3 primeiros meses do ano foram mais de 7 mil reclamações. Em todo o ano passado, foram 12 mil. As medidas vão desde a aplicação de multas até a suspensão das atividades. O site Reclame Aqui registrou mais de 60 mil reclamações contra a Urbi nos últimos 12 meses. Também nessa segunda-feira, o CEO da plataforma, João Ricardo Mendes, renunciou ao cargo após se envolver em polêmicas com os clientes e até expor dados pessoais de um deles em uma rede social. Em nota, a Urbi afirma que a empresa conta com colaboradores prontos para sanar todas as dúvidas. Em relação aos pagamentos aos hotéis, a plataforma explica que está conduzindo de forma individualizada um diálogo com cada parceiro. Eu quero acalmar todo mundo, a empresa está longe de falir, a empresa não vai falir. Todo mundo vai ser operado até dezembro de 2023. O Procon de Porto Alegre orienta os consumidores a sempre analisarem a reputação da empresa escolhida, a lerem o contrato e a terem cuidado com as ofertas. E geralmente quem tenta levar muita vantagem corre muito risco de ser prejudicado. Preços assim ridículos, né? Preços muito abaixo do mercado, que pode estar incutido ali um risco alto de estar caindo na armadilha. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava de forma irregular 20 galos no banco de trás do carro, na BR-020. Isso foi em Planaltina. O que chama a atenção é como esses galos foram presos. Olha só aí nas imagens, né? Todos estavam ali dentro de sacos. Um motorista de 46 anos foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Ele tentou enganar os agentes apresentando uma guia de trânsito animal, mas a PRF verificou que o documento tinha sido fraudado. Os agentes suspeitam que os galos seriam usados em rinha, o que é crime, né? E além de multa, pode pegar até 3 anos de prisão. E a Polícia Civil está investigando esse caso.
Mudando aqui de assunto, olha, depois de passar 5 dias em Portugal, o presidente Lula desembarcou na Espanha e já teve compromissos oficiais. Lula teve reuniões com empresários e sindicalistas na capital espanhola. Mais um dia, outra língua. Temos que evitar volver O presidente Lula ouviu e falou para uma plateia de empresários espanhóis e brasileiros na chegada a Madrid. Leu um discurso em que prometeu estabilidade econômica e política e a volta do Brasil à liderança na agenda climática e transição energética. E, no improviso, criticou o isolamento a que o Brasil foi submetido nos últimos anos. Em toda a Europa, nós estamos há 6 anos sem visitar nenhum país. Durante 6 anos, quase nenhum governante do planeta Terra visitou o Brasil. As críticas que o presidente Lula fez aqui na Espanha têm a ver com as últimas horas da visita dele a Portugal na manhã desta terça-feira. Politicamente, foram as mais desafiadoras nessa viagem à Europa. Lula foi alvo de afagos políticos, mas também de protestos. No dia em que tornou-se o primeiro chefe de Estado estrangeiro a discursar no parlamento português, na data cívica mais importante do país. O 25 de abril é o dia em que os portugueses lembram a Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura do país. Quando o presidente Lula chegou ao parlamento, dezenas de deputados e algumas autoridades brasileiras usavam a flor que é símbolo da Revolução. Outros, porém, tinham uma fita com as cores da Ucrânia, um protesto silencioso contra as posições do brasileiro, interpretadas como pró-Rússia por muitos europeus. Do lado de fora, houve manifestações contra e a favor do brasileiro. Quando o discurso dele foi anunciado, surgiu outro protesto. 11 deputados da extrema-direita portuguesa passaram todo o tempo segurando cartazes com mensagens sobre corrupção. Por várias vezes, o grupo impediu Lula de continuar o discurso. Até que o presidente do Congresso, Augusto Santos Silva, reagiu. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal. A intervenção do deputado português teve aplausos de quase todas as bancadas, inclusive de deputados de partidos de direita, que optaram por um protesto mais respeitoso. O presidente Lula prosseguiu e encerrou seu discurso numa referência ao movimento fascista. Viva a liberdade e a democracia, e não ao fascismo político. Quando saiu, cumprimentou os deputados que protestaram contra a presença dele e agradeceu aos portugueses. O tratamento com que a minha delegação foi recebida é uma coisa extraordinária. Só tenho que agradecer ao presidente da Assembleia, ao presidente Rabelo e ao presidente Marcelo e ao ministro Antônio Costa pelo carinho e pelo tratamento. E novas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram os invasores roubando armas de uma sala do Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro. Ao fundo na imagem, a câmera grava um grupo quebrando a porta da sala do GSI. O relógio marca 15 horas e 25 minutos. Os golpistas entram no local e jogam objetos para fora. Este homem com mochila sai da sala com o que parece ser uma arma na mão direita. Este outro aparece com uma caixa e rouba uma arma de eletrochoque. Um segundo invasor se aproxima e leva outra caixa com mais uma arma. A ação dura cerca de 20 minutos. Neste outro momento, a câmera mostra o homem que roubou um taser saindo do local. O GSI informou que não foram levadas armas de fogo e de munição letal. Outras imagens da entrada do Palácio do Planalto mostram os golpistas quebrando vários equipamentos do salão. O homem de azul usa um pedestal que separa filas para destruir a máquina de raio-x. Esta mulher de chapéu amarelo e bolsa no ombro passa por ali destruindo os computadores. Do lado de fora, este homem se aproxima de bicicleta e passeia calmamente no local.
Em entrevista exclusiva à repórter Natália Fruê, o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, defendeu a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro como mentor intelectual dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ricardo Capelli também confirmou que o governo federal inicia nova etapa de troca de militares no GSI. Veja só alguns trechos. O ministro interino do GSI acredita que as investigações sobre os atos antidemocráticos vão chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O comandante em chefe das Forças Armadas até o dia 31 de dezembro de 2022 era o ex-presidente Jair Bolsonaro. O dia 8 de janeiro começa no dia seguinte às eleições, quando, derrotado, ele incentiva, ou no mínimo é conivente, permite a montagem de acampamentos criminosos, golpistas, na frente dos quartéis no Brasil. Não há precedente na história de acampamentos golpistas, criminosos, montados em frente aos quartéis generais do Exército pelo Brasil. Isso não existe na história do Brasil. E se aconteceu, quem autorizou? Quem foi conivente? Quem deu permissão para que esses acampamentos criminosos funcionassem em frente aos quartéis? É isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o comandante das Forças Armadas, precisa responder. Para Capelli, auxiliares de Bolsonaro, como os generais Braga Neto e Augusto Heleno, que foi chefe do GSI até 31 de dezembro do ano passado, também têm responsabilidade na invasão das sedes dos três poderes. Braga Neto e Heleno passaram os meses de novembro e dezembro fazendo insinuações, incitando atos contra a democracia brasileira. Isso é um péssimo exemplo e mancha a postura dos dois, mancha a história do glorioso Exército Brasileiro. Capelli, que ocupa o posto deixado pelo general Gonçalves Dias, saiu em defesa do militar. Houve falha na segurança do Palácio do Planalto no dia 8? Claro que houve. Mas o general G. Dias é vítima, não é culpado. Ele é vítima de um ataque sem precedentes na história do país, um ataque contra as instituições democráticas, é um ataque daqueles que se recusam a aceitar o resultado democrático das urnas. O ministro interino do GSI descartou que a comissão mista de inquérito defendida pela oposição vá atrapalhar na identificação dos responsáveis pelos atos golpistas. Segundo Ricardo Capelli, a Polícia Federal já identificou os financiadores dos atos. O ministro também confirmou que a partir desta quarta-feira irão começar as exonerações de militares que seguiam com cargos aqui no Palácio do Planalto e que foram nomeados ainda na gestão de Bolsonaro. Mais de 100 servidores devem ser substituídos. Até o fim desta semana, Lula irá definir se mantém ou não o órgão que existe há 80 anos. O ministro interino sinaliza que irá aconselhar o presidente a prosseguir com a estrutura. Para ele, a conclusão da sindicância interna do órgão deverá esvaziar a politização entre os militares do GSI. Não existe espaço para quem tenta conspirar contra a democracia brasileira e que, se alguém tentar, será devidamente tratado na forma da lei. Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro está prestando depoimento à Polícia Federal agora de manhã. Bom, nem Jair Bolsonaro, nem general Braga Neto não responderam ao nosso contato. O general Augusto Heleno não foi localizado. E no site do SBT News você pode ver a entrevista completa com o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli. E olha só, no Heróis de Brasília, no programa especial do Sábado, em homenagem ao aniversário de Brasília, conhecemos histórias emocionantes que nos incentivam a sair da nossa inércia ali para ajudar pessoas que precisam do nosso apoio. E quem não viu vai ter a oportunidade de conferir agora. Quem já viu, tenho certeza que vai se inspirar de novo. E o exemplo de hoje é o de uma super-heroína. Ela criou um instituto que ajuda muita gente a resgatar a autoestima, ensina algumas profissões e ainda oferece cursos gratuitos para quem não pode pagar. É o que a gente vai conferir agora nessa reportagem. Veja só. E se a gente pudesse mudar a trajetória de alguém? E se uma ideia, um gesto, um olhar atento fosse capaz de transformar um futuro? Parece coisa que só acontece nos filmes. É que a arte imita a vida. E para milhares de brasilienses, a vida
não tem sido fácil. Pertinho do centro do poder, o que a gente vê são regiões de extrema pobreza. Um cinturão de miséria orbita a nossa cidade planejada. E a multidão de excluídos mostra: esperança, de certa forma, também é um luxo para poucos. A criança que nasce não nessa Brasília, mas nessa Brasília aqui, tem que lutar duro, tem que batalhar em dobro para conseguir mudar o próprio destino. Essa é uma caminhada que fica muito mais fácil quando se tem companhia. Tem uma frase que eu amo, que é assim: olha, um monte de gente pequena, em lugares muito pequenos, fazendo coisas pequenas é que transformam o mundo, né? Essa é a Kátia Ferreira e esse é o sonho que ela nem sabia que tinha até vê-lo de pé. Ela sentiu que o pequeno grupo de amigas bordadeiras poderia virar algo gigante. O bordado, o crochê, poderia ser ensinado para outras mulheres para gerar renda. Foi assim que o crochê deixou de ser um hobby e virou um canal de transformação. A gente já se reunia aqui e a maioria das mulheres faziam crochê. E a gente falou assim: a gente tem que pensar num projeto de geração de renda que seja inovador, que ele seja disruptivo. Mas a inovação não é você criar um robô, não é você fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Inovação é fazer uma coisa diferente com o que todo mundo faz. Então eu falei assim: então vamos fazer uma coisa diferente com o crochê. Que diferença ela fez? Aqui, o crochê bota comida na mesa. E mais, no mesmo prédio, o projeto leva educação, saúde, cultura, acesso. O crochê permite que meninos e meninas sonhem com uma vida melhor. No cursinho pré-vestibular, por exemplo, que até maio terá atendido 500 estudantes. Esse prédio de crochê é uma ONG sem fins lucrativos que existe desde 2003. O nome? Instituto Proeza. Se a gente buscar no dicionário, faz ainda mais sentido. Proeza significa ação corajosa, fora do comum, ato extraordinário. Eu falo assim que trabalho social é uma coisa assim que quando a gente começa, a gente não para mais de fazer. Eu falo que, como eu te disse, né, é muito difícil você, mais cedo ainda na vida, achar aquilo que faz você brilhar o olho todo dia e fala assim: é isso que eu quero fazer até o meu último dia. Difícil mesmo. Mas Kátia Ferreira teve o privilégio de encontrar o seu propósito. O mais bonito dessa história toda foi uma ideia maluca que ela teve lá atrás e que mudou a vida de muita gente. Aqui eu sempre falo que o mínimo que a gente quer garantir é que essas crianças tenham uma refeição adequada, que elas consigam fazer seu dever de casa todo dia. Aqui dentro é como se elas tivessem uma capa invisível de proteção. E o que a gente ensina para elas é aprender a construir essa capa para elas mesmas, que elas possam sair daqui com essa capa também. Eu falo que eu já realizei um sonho, que é de conhecer alguém aqui no Proeza com 5 anos de idade pequena e poder dar um abraço nessa pessoa que ela se formou. E quem vai receber esse abraço de ufa, deu tudo certo, são esses 4 amigos. Eles podiam ter tomado um caminho bem diferente na vida se não fosse o Instituto Proeza. No meio de uma pandemia, esses garotos receberam uma aula de primeira, sem custo nenhum. Passaram no vestibular e quebraram esse ciclo. Começaram a realizar o que podia ter sido só um sonho. Toda vez que a gente vinha para cá, havia uma esperança. A esperança de passar, de ser um exemplo para as gerações que há de vir. Esperança. O apelido dessa capital que celebra mais um ano de existência. Mas quem chamou Brasília de capital da esperança não foi Juscelino, não foi Niemeyer, foi um poeta, Carlos Drummond de Andrade. Essa palavrinha dá o tom dos 63 anos da nossa cidade. Esperança é, acima de tudo, acreditar. Persistir é não desistir diante dos desafios. Tem dias que são tão difíceis, né? E eu venho pra cá e falo, meu Deus, acho que eu não dou conta mais de fazer isso, né? Acho que eu vou desistir disso.
E aí acontece, né, uma história dessa e outras tantas que aparecem aqui. Uma mensagem no meu celular, eu falo assim, ok, Deus. Oportunidades salvam vidas. O acesso à cultura e educação transformam o mundo. O Instituto faz, por centenas, milhares de famílias, o que elas não conseguem sozinhas. Não tem como conhecer o Instituto Proeza e não se emocionar. Impossível ouvir a Kátia falar sobre o mundo que ela transforma e não sair transformado também. A gente não busca uma redenção vendo que outros têm uma vida pior que você, não é isso, sabe? O que a gente encontra no trabalho é quando você transforma a vida de outra pessoa, não é a vida da outra que está transformando, é você que começa a ter uma transformação por dentro, na maneira de ver a vida. Esse trabalho da Kátia é tão lindo e tão contagiante, acontece exatamente o que ela falou, né? Cada um fazendo um pouquinho acaba transformando o mundo e deixando ele melhor. Agora o recado é para você que tem cães e gatos em casa. Você já vacinou seu animal de estimação contra a raiva este ano? Não precisa nem esperar, viu, por aquela campanha. Afinal, o DF tem ao todo 15 pontos fixos que funcionam de segunda até sexta-feira. E tem uma outra unidade nova que já está aberta ao público. A repórter Kátia Gomes foi até lá para mostrar para a gente. Kátia, esse novo ponto aí fica pertinho aqui do plano piloto? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, agora o DF ganhou mais um ponto de vacinação antirrábica para cães e gatos. Esse ponto de vacinação fica aqui na administração do Cruzeiro. Ao todo, o DF tem agora 16 pontos de vacinação para atender aí, né, os pais e mães de pets. Então, essa é uma oportunidade para quem precisa vacinar o seu animal. Já tem um ponto aqui mais perto de casa, né, para atender toda essa população aqui do Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, né, e outras regiões aqui próximas também. Esse ponto foi inaugurado na quinta-feira da semana passada e, por enquanto, está muito vazio, mas eu queria, inclusive, fazer esse convite para a população e eu vou conversar agora com o Laurício Monteiro, que é veterinário da Diretoria da Vigilância Ambiental do DF. Mais um ponto, né, de vacinação aí antirrábica para todo mundo que é dono de animal, poder trazer o filhotinho ou até mesmo o cão já mais velho para tomar essa vacina, né? Qualquer animal, seja qualquer idade, pode tomar. Então, a Vigilância Ambiental, ela inaugurou mais esse posto de vacinação para vacina de cães e gatos, né, aqui no Cruzeiro, podendo ser disponível para toda a população. Não está só limitada a isso é importante dizer. E o segundo ponto é que a população precisa aderir, trazer seus cães e seus gatos, sobretudo a partir de 3 meses de vida, né? E aí segue. Muitas das vezes um cão ou gato tomou a vacina só pela primeira vez, vai repetir com 30 dias após e depois todos os anos. E atender também o chamado das campanhas, né? É preciso que o usuário entenda e tenha a segurança que tanto a vacina quanto o refrigerador são de alto nível de ciência e de alto nível de segurança. É muito importante, né, tanto cães e gatos tomarem essa vacina antirrábica, porque a gente sabe que é uma doença que pode sim passar para humanos. Sim, é preciso entender que a raiva é uma doença viral, grave e com letalidade tanto em humano quanto em animal próxima dos 100%. Então, nós estamos afirmando que a pessoa ou um animal, ao contrair uma raiva, a probabilidade dele vir a falecer é de 100%. Agora, mais importante ainda é saber, tutor de cães e gatos, que a melhor forma de você prevenir a raiva é vacinando cães e gatos contra a raiva. Claro que pode se estender também, tem produtores no Distrito Federal, pode se estender esse mesmo raciocínio para animais de grande porte. Entendi. Essa vacina, então, ela não se limita a apenas cães e gatos? Essa especificamente a cães e gatos, mas existe no mercado disponível para produtores, né, ou criadores de bovino, equino, etc., e que é importante que essa vacinação continue ocorrendo no meio rural,
até porque o maior risco hoje se atribui muito ao meio rural. E é importante até lembrar, né? Inclusive, recentemente teve um caso de raiva humana, né? Inclusive, esse jovem acabou falecendo. É raro, mas pode acontecer. Sem dúvida nenhuma. De novo, é um caso que causou muita dor a todos, né? E que a maior das ferramentas, isso em qualquer lugar do planeta, é vacinando cães e gatos, né? Claro que se tiver porventura uma agressão, uma mordedura, uma arranhadura, aquela pessoa precisa imediatamente fazer uma lavagem ali com água e sabão. É bom sempre informar que é água limpa, né, e água corrente e sabão, e imediatamente procurar um posto, uma unidade de saúde, para que ali a vigilância epidemiológica faça toda uma avaliação. Há casos que podem iniciar com vacina, há casos que podem iniciar com vacinas e soro, e há casos que precisa só fazer a observação do cão ou do gato, ou até mesmo também um animal de produção. Vamos entender raiva sempre como um conceito amplo, né? Agora, os donos que quiserem trazer aqui nesse novo posto de vacinação no Cruzeiro, qual que é o horário de atendimento? Aqui o horário de atendimento é de 8 às 16 horas, está disponível à população. Além desse posto, também a Vigilância Ambiental tem um outro posto aqui próximo, mas focadamente está aqui perto da população do Cruzeiro Novo, das pessoas que moram no Saão, outros que moram no CIA, da Asa Sul, da Asa Norte, ou seja, mas está disponível para qualquer um. E é de segunda a sexta-feira, né? No final de semana não abre. É de segunda a sexta-feira, mas eventualmente aí a população vai ser chamada e vai ser comunicada. Nas campanhas, esse posto aqui vai funcionar com horário um pouco diferente, aí seria de 9 às 17, mas nesse caso seria nas campanhas de vacinação, que vai se iniciar esse ano no dia 3 de junho até 30 de setembro. Essa é uma campanha bastante longa e que, mais uma vez, o tutor tem todo um tempo aí para trazer seus animais para serem vacinados, porque, reforçando, a única forma de prevenir contra a raiva é vacinando seus cães e seus gatos contra a raiva. Agora, aquele fenômeno, né, da redução de vacinação em humanos também aconteceu em animais? Teve uma queda ou não? Os tutores de cães e gatos têm vacinado os seus animais? Então, esse evento, isso foi refletido no ano de 2000 e 2021, né? No ano de 2022, nós fizemos o maior número de cães e gatos vacinados no Distrito Federal de toda a história. Mas é preciso que os tutores mantenham isso em função da própria profilaxia da raiva e em função de que a população de cães e gatos renova constantemente, uma média de 25% a 30% ao ano, além de ser uma vacina que tem uma imunidade garantida de 1 ano, então, portanto, precisa ser vacinado anualmente até o final da vida do animal. Agora, uma última pergunta. E aqueles cães e gatos ali que vivem na rua, como que a vigilância trata? Vocês vacinam? Como que funciona? Então, primeiro a gente pede à população, sobretudo, o animal ele não nasce só. Isso é preciso que a gente entenda no primeiro momento. Então, aquele animal ele teve verdadeiramente um tutor. Então, a pessoa precisa fazer um exame de consciência e quando ter um animal, ele tem que dar os cuidados, todos os cuidados necessários para esse animal até o fim da vida. O que a gente não pretende dentro de uma sociedade, e o Distrito Federal tem uma evolução significativa em relação a isso, é ter animais em situação de rua. Então, animais em situação de rua é difícil o manejo, é complicado o manejo e a gente não tem como fazer atividade. Agora, tem alguns pontos, né? Tem alguns pontos, não só um, no Distrito Federal que a gente tem apoio ou de um protetor ou de uma ONG que, em conjunto, ou muitas das vezes de uma instituição mesmo, que em alguns pontos a gente tem um trabalho efetivo e contínuo. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações e pela sua participação. Então é isso, fica aí a dica, viu? Posto de vacinação antirrábica para cães e gatos
está aberto para toda a população e fica aqui na administração do Cruzeiro. Viviane, eu volto com você. Viram aí, né? Kátia falando, inclusive, que vai ter essa campanha ali a partir de junho, mas não precisa esperar, já pode procurar logo um desses postos. E a vacina bivalente contra a Covid-19, para quem tem 18 anos ou mais, já é aplicada em 12 capitais e aqui no Distrito Federal também. O Ministério da Saúde liberou a dose de reforço para 97 milhões de pessoas, mas nem todos os estados receberam essas doses aí para ser suficiente. Com mais esta picada, já são 5 doses da vacina contra a Covid-19 no braço do Anderson. Eu sou da área da educação, é muito importante que a gente tenha esse esquema completo, né? No Rio de Janeiro, os postos municipais de saúde já começaram a aplicar a bivalente em quem tem mais de 18 anos. A redução de casos graves e óbitos foi justamente por conta da vacinação. Então, continuar se vacinando é importantíssimo. Em Goiânia, a vacinação com a dose de reforço para este público também começou. Perdemos parentes para essa doença. Toda vez que tinha a oportunidade de vacinar, tomar alta dose para tomar precauções, a gente tomava. A vacina bivalente contra a Covid-19 a partir dos 18 anos já é aplicada em 12 capitais e no Distrito Federal. A vacina bivalente da Covid-19 é a versão mais atual do imunizante e, segundo os médicos, protege contra 2 variantes do coronavírus. A original, que desencadeou a epidemia há 3 anos, e a Ômicron, a de maior circulação atualmente. Segundo este consultor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a bivalente é indicada para quem completou o esquema primário de dose única ou 2 doses há pelo menos 4 meses. Cada vez que nós temos mutações do vírus, nós reduzimos a nossa resposta imune, então a gente pode voltar a ter infecção. Quem já teve uma vez pode ter de novo. E também, em parte, reduz a resposta da vacina. Em São Paulo, o governo do estado informou que o público acima de 18 anos é de 23 milhões de pessoas e o estoque atual é de 600 mil doses. A partir desta quarta-feira, elas serão distribuídas aos municípios. A recomendação é priorizar as faixas etárias maiores. A prefeitura da capital decidiu oferecer o imunizante a partir dos 50 anos. A cada semana avançar cerca de 10 anos. Então, cerca de um mês, nós pretendemos já estar vacinando toda a população de 18 anos e mais na capital de São Paulo. Continuar conscientizando que a pandemia não acabou, né? Importante, né? O Ministério da Saúde informou que vai entregar 1.300.000 doses da vacina bivalente ao estado de São Paulo até o fim desta semana. A distribuição aos outros estados é feita de maneira gradual, de acordo com a capacidade de armazenamento. Aqui no Distrito Federal, são mais de 90 postos que estão aplicando a vacina bivalente desde ontem. Então, lembrando que para vacinar, basta levar um documento de identificação e o cartão de vacina também. Tem posto com drive-thru e posto com atendimento noturno. A lista dos postos está no site saude.df.gov.br. Então, você pode entrar lá, checar para poder depois ir vacinar. E o Ministério da Saúde lançou ontem uma campanha para erradicar a malária no país. A região amazônica é a área onde se concentram quase todos os casos. Seu Noel foi testado durante a ação em um dos bairros onde houve surto de malária em Belém no ano passado. Tudo que se descobre no início, né, chega logo ao final, né? Se livra logo da doença, é uma doença que é bem grave, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a região amazônica concentra quase 100% de todos os casos da doença no país. A cidade com mais registros é Jacareacanga, sudoeste do Pará. Por isso, o governo federal lançou aqui em Belém a campanha de prevenção e tratamento da doença. A meta é eliminar a malária do país em 12 anos. Um comitê com 9 ministérios foi criado. Nós precisamos de integrar várias pastas, né, dos ministérios, do governo federal, para que nós possamos, sim, chegar a esse importante marco para o nosso país, que será a eliminação da malária e de outras doenças de determinação social. Os casos de malária transmitidos dentro das áreas onde foram registrados, o que indica surtos da doença, caíram quase 8% no ano passado em relação a 2021. 196 pessoas morreram nos últimos 4 anos. Os sintomas, febre, frio, dor no corpo e cabeça, podem ser confundidos com os da febre amarela. Para a malária, a gente está em teste ainda, já tem vacina, mas não foi disponibilizado da rede pública.
E para febre amarela a gente tem, né? A principal forma de eliminar a malária é interromper o ciclo de transmissão, ampliar os diagnósticos e fazer o tratamento correto para que os mosquitos não se infectem. Seu Edson já teve malária 16 vezes em 5 anos de trabalho em um garimpo, no interior do Pará. E alerta. Febre, frio, dor de cabeça, dor no corpo e não dá apetite. Tem que fazer o tratamento. Você sentiu, tem que logo procurar. E o presidente Jair Bolsonaro chegou cedo hoje à sede da Polícia Federal para depor no inquérito que investiga os atos violentos no dia 8 de janeiro. O depoimento de Bolsonaro foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos conversar com o repórter André Anelli, que está acompanhando tudo. Boa tarde para você, André. O depoimento já terminou? Sim, Viviane, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal aqui na Asa Norte por volta das 11h20 da manhã, ou seja, cerca de 2h30 após ter chegado. Logo depois da saída, Bolsonaro desceu do carro em que estava, acenou para os fotógrafos e ainda ironizou, dizendo que estava com saudade da imprensa. Com a aproximação dos jornalistas, Bolsonaro entrou no carro e foi embora. Os advogados de defesa do ex-presidente deram detalhes do depoimento prestado hoje. Sobre o vídeo postado por Bolsonaro na rede social com fake news a respeito das eleições, 2 dias depois dos atos golpistas aqui em Brasília, os advogados disseram que o ex-presidente se enganou. Segundo eles, Bolsonaro queria arquivar o vídeo para assistir depois, mas acabou repostando sem querer. O erro teria sido cometido porque, na época, Bolsonaro estava sob o efeito de medicamentos para erisipela, doença de pele que ele teve na perna entre o final do ano passado e o início deste ano. A postagem do vídeo era o ponto principal que acabou fazendo com que a Procuradoria-Geral da República pedisse o depoimento do ex-presidente. Os advogados ressaltaram que todas as perguntas a respeito desse tema foram respondidas. A defesa também acabou se manifestando sobre o outro depoimento prestado por Jair Bolsonaro no dia 5 de abril em relação às joias árabes. Os advogados alegaram que o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michele só tomaram conhecimento das joias 14 meses depois da chegada ao Brasil. Viviane. Obrigada, viu, André? E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto de lei das fake news será votado em plenário pelos deputados na próxima terça-feira. O relatório elaborado pelo deputado federal Orlando Silva foi apresentado aos líderes da Câmara na residência oficial do presidente da Casa, Arthur Lira. Depois de quase 3 horas de reunião, foi fechado o acordo para a votação do texto. O projeto, que cria a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, está tramitando na Câmara há 3 anos. Aprovado pelo Senado em 2020, a lei responsabiliza as plataformas pela divulgação de conteúdos falsos, antidemocráticos e que estimulam a violência nas redes sociais. Uma agência reguladora deve fiscalizar a atuação das empresas. É fazer cumprir as obrigações do setor, as obrigações das empresas, sob pena de advertência, de multa, até mesmo chegando a multas diárias. E 2 sanções muito graves, gravíssimas, que seria suspensão temporária do serviço ou até o bloqueio, eu defini no projeto que são atribuições judiciais de órgão especial. Parlamentares da oposição afirmam que o texto ameaça a liberdade de expressão, mas o relator garante que não há censura. O que nós temos que ser muito duro são com estruturas criminosas que utilizam robôs, ferramentas não autorizadas por aplicativos para levar muito adiante mensagens que se sabe inverídica. Nesta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu com o presidente do Senado e da Câmara para dar sugestões ao texto.
Moraes propõe que sejam incorporadas ao texto do projeto de lei medidas que foram adotadas pelo TSE nas últimas eleições para o combate às fake news. Entre elas, a proibição do impulsionamento de publicações 2 dias antes do pleito e também no dia seguinte. Além da previsão de multas por hora, caso as plataformas descumpram decisões judiciais sobre a remoção de conteúdos. Importante essa discussão, né? Olha, a Polícia Civil prendeu uma quadrilha que é suspeita de ter furtado mais de 30 motociclistas aqui no Distrito Federal e em outros estados também. Os alvos desses bandidos eram sempre motoboys que trabalham com entregas. Vamos conversar com a Tayane Mello. Mais uma vez, boa tarde, Tayane. Como é que essa quadrilha agia? Boa tarde novamente, Vivi. Olha, a gente está aqui na delegacia onde as motos estão apreendidas. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Dentinho mostrar aqui pra gente. Olha, Vivi, de todas essas motos que estão aqui, 7 delas foram apreendidas na operação da Polícia Civil. E o grupo criminoso agia da seguinte forma: eles furtavam as motocicletas, depois disso elas eram adulteradas, ocultadas e vendidas a receptadores da capital e também de outras unidades da federação. Depois elas eram transportadas por caminhonetes, vans e até caminhões obtidos pelo líder desse grupo criminoso. A gente tem imagens dessa ação, de uma das ações desse bandido. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aí na tela para a gente assistir. Em uma das imagens de uma câmera de segurança de uma casa, é possível ver um dos bandidos andando pela rua, parando em frente a uma moto e rapidamente roubando essa moto. Uma pessoa chega a aparecer no portão, ela vê toda a ação, mas quando se dá conta do roubo já era tarde demais, o bandido já tinha sido mais rápido, já tinha conseguido roubar essa motocicleta. Então, Vivi, com o aumento de roubo de motocicleta aqui no DF, nesta quarta-feira a Polícia Civil deflagrou a Operação Motoqueiro Fantasma. Nessa operação foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva, 37 mandados de busca e apreensão nas regiões de São Sebastião, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Itapuã, além de Planaltina de Goiás, Cidade Ocidental e nos estados de Minas Gerais e Bahia. De acordo com a polícia, como você havia falado, Vivi, esses crimes atingem as camadas as camadas econômicas mais desfavorecidas, como, por exemplo, os motoboys, que utilizam essas motocicletas para fazerem entregas, para utilizar no serviço. Essas motocicletas, de acordo com a apuração da Polícia Civil, elas eram parceladas, elas eram financiadas em bastante vezes, Então, eles agiam dessa forma, Vivi. A gente está aqui agora com o delegado Guilherme Souza Mello. Boa tarde, delegado. A gente vai falar sobre os detalhes dessa quadrilha, como eles agiam, doutor. Como que vocês chegaram à conclusão, como que vocês identificaram essa quadrilha? Boa tarde. Nos últimos 3 anos, a Polícia Civil fez um levantamento do número de furtos, identificou que de 10 veículos furtados no Distrito Federal, 4 eram motocicletas. E dentre os 10 primeiros veículos, modelos de veículos furtados, 5 eram motocicletas de baixa cilindrada, pertencentes a trabalhadores de entrega, de aplicativo, entre outros. Nós focamos o nosso serviço para isso e descobrimos que havia essa organização criminosa sediada em São Sebastião, responsável por furtar, adulterar e transportar parte dessas motocicletas para as outras unidades da federação. A maioria das motocicletas eram revendidas para receptadores locais, mas grande parte também era vendida nessas outras unidades. E até o momento, quantos criminosos foram presos? Nós cumprimos a prisão preventiva de 21 pessoas. São de 26 mandados de busca, 37 mandados de busca e apreensão e 26 prisões preventivas. Dessas, nós cumprimos 21 prisões. E a polícia estima qual que foi o aumento desses furtos nos últimos anos? Em torno de pelo menos 20%. Essa informação ainda não é acertada ainda, mas o que nós podemos falar é que pelo menos 36% dos veículos furtados na região do Distrito Federal são motocicletas. Quais os impactos que esse tipo de crime pode causar para a sociedade? Muitas dessas motocicletas têm destinação para financiamento do crime, são vendidas para outros tipos, para que adquiram recursos para a modalidade de crimes mais graves.
como roubo, tráfico de drogas, entre outros, ou mesmo aquisição de armas de fogo. No Distrito Federal, não há muita modalidade de prática de roubo com motociclistas, mas em outras unidades isso é bem corriqueiro. Então essas motocicletas podem se servir para isso em outros estados. E Vivi, o delegado ficou de me mostrar aqui pra gente um exemplo, né, em uma dessas motocicletas aqui, um exemplo da adulteração que esses criminosos estão fazendo. Você pode mostrar pra mim, então, por favor, delegado? Essa adulteração ocorre em torno de 6 horas a partir do furto e para revenda, né? O criminoso, ele observa alguns sinais da motocicleta em que ele pode atuar, né? Nós temos o chassi que pode ser alterado, as etiquetas e as placas. É nesses sinais visuais que ele atinge a sua falsidade. Mas não estão conseguindo obter tanto êxito aí, né? Porque a gente está vendo aqui, várias delas já foram apreendidas, né, doutor? Vivi, eu vou voltar com você no estúdio. Obrigada pelas informações, viu? E olha só, gente, nós temos acompanhado aqui o caso do bebê que foi encontrado morto dentro de uma lixeira lá em Taguatinga. Ontem a repórter Kátia Gomes entrou ao vivo aqui no jornal com novidades exclusivas sobre esse caso e hoje a gente volta a tratar desse assunto com mais detalhes. Kátia, olha, traz pra gente aí outras informações, quais são as novidades desse caso, triste, né? Oi, Viviane. Pois é, temos novidades sim. Esse casal, ele foi solto, liberado, agora meio-dia, porque, segundo a Justiça, nenhum dos dois tem antecedentes criminais. Então, eles vão responder pelo crime de infanticídio e também ocultação de cadáver em liberdade, né? Como nós contamos ontem em primeira mão aqui no SBT Brasília, esse casal afirma que a criança nasceu sem vida, mas um laudo comprovou que a criança nasceu sim com vida. Agora, a polícia, claro, vai investigar, né, o que causou a morte dessa criança e se os dois realmente foram responsáveis ali pela morte do recém-nascido, né? Esse casal, que o homem tem 27 anos, a mulher 28 anos, eles são moradores de Águas Claras, eles têm lá um apartamento onde eles moram e tem também um imóvel vazio. E foi nesse imóvel vazio que o parto aconteceu, né? Então a polícia está investigando todos esses detalhes. Eu vou conversar aqui agora com o delegado Vitor Falcão, que está ao meu lado. Delegado, essa história, né, como a gente já tinha adiantado, em depoimento eles afirmaram que ela passou mal, não sabia da gravidez e acabou fazendo o parto ali dentro do apartamento vazio. Como que foi a dinâmica disso tudo? Na verdade nós identificamos, ela afirmou que passou mal, estava na igreja, passou mal, que então eles foram até o condomínio que eles moravam lá em Águas Claras. Chegando lá, apesar deles morarem num apartamento superior, eles decidiram ir a um apartamento vazio, que ficava vazio lá, que está em processo inclusive de inventário. Esse apartamento não tem água, luz, nenhum tipo ali de conforto, isso chamou muito a nossa atenção. E ela disse que foi ao banheiro e quando foi ao banheiro percebeu um sangramento e que o feto ali, o nascituro, já estava em processo de expulsão. E aí ela acabou tendo ali mesmo a criança, o parto ocorreu, ela cortou o cordão umbilical com uma faquinha de serra que estava lá no local e, no desespero, eles perceberam que a criança nasceu, segundo eles, sem vida, que estava muito arroxeada e não teria ali apresentado sinais vitais. Essa foi a primeira história que eles contaram. Entretanto, prosseguindo na investigação ali, colhendo elementos de informação, o laudo pericial determinou que essa criança nasceu sim com vida. Por isso aí que a gente descartou qualquer tipo de possibilidade de aborto e sim eventual infanticídio. E delegado, eles justificaram por que não procuraram um hospital, né? Porque, assim, isso pode acontecer, ter um parto em casa, a criança, como eles alegam, né? Estava sem vida, ou às vezes eles até pensaram que tivesse sem vida de fato. Por que não procuraram um hospital? Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu fiz durante o interrogatório e eles afirmaram que foi o desespero. Ela alegava que não conhecia a gestação, que não sabia da gravidez, e ele também alegou que não. E diante do desespero e de serem culpados por eventual morte da criança, eles alegaram isso, resolveram se desfazer ocultando o cadáver desse menor.
Então, eles não têm antecedentes criminais, né? Isso foi justamente a justificativa para terem liberado, né? Para a justiça ter liberado o casal. Isso, o juiz da audiência de custódia reiterou lá que eles eram primários, não tinham nenhum tipo de antecedente criminal e não tinha nenhum risco de fuga nem de reiteração criminosa, não estavam presentes lá os requisitos para uma eventual prisão preventiva. Esse casal não tem outros filhos? Esse seria o primeiro do casal? Isso, apesar de estarem juntos há 8 anos, eles não tinham outro filho, não. E a situação deles? Claro que nada justifica, né, um crime como esse, mas eles estavam trabalhando, desempregados? Estavam os dois desempregados. E o que chamou a atenção é porque assim que terminou o parto, eles pegaram o menor e colocaram dentro do saco de lixo, se dirigiram à igreja e no caminho jogaram o menor na lixeira e continuaram indo para a igreja normalmente. Então, no meio do caminho para a igreja, eles descartaram o bebê. Exatamente. Só um detalhe nesse caso, Viviane, nós conseguimos apurar que o pai dessa criança, ele é diácono em uma igreja católica, ou seja, né, assim, para quem tem um pouco de fé, né, e acredita, sabe que isso é um crime. Na verdade, é um crime para todo mundo, né, mas principalmente para um diácono, né, que trabalha ali juntamente com o padre. Exatamente. Foi mais um sinal aí da gravidade e essa repercussão toda que deu, né? A gente está acostumado com a criminalidade, mas dessa natureza ainda assim choca tanto a Polícia Civil quanto a comunidade. Delegado, nós já demos, né, orientações, mas para quem não assistiu o nosso jornal antes de ontem, eu acho que é importante reforçar. Abandonar criança, seja viva, seja morta, é crime. Exatamente. Inclusive, o abandono de capaz, se ficasse ali configurado e que essa criança foi abandonada com vida, o abandono de incapaz com resultado morte ainda teria uma pena muito maior do que o eventual infanticídio. Eu gostaria de reiterar que a entrega voluntária para adoção não é crime. Então, por mais que esse parto tenha sido inesperado, essa gravidez não era esperada, essa criança nascendo com vida, essa entrega voluntária para adoção para o órgão competente não é um fato criminoso. Não, inclusive, seria até uma ajuda, né, para aquela pessoa que sonha em adotar uma criança, casal que fica aí anos na fila e não consegue adotar. Então, assim, até pensar no próximo e no filho que não quer. Exatamente. É um processo dificultoso de adoção e tem uma fila gigante, com certeza. Tá certo, delegado. Então, eles foram liberados, eles vão responder, como eu disse, em liberdade, não é isso mesmo? Qual que é a pena desses dois crimes? Exatamente, eles vão responder, o processo vai continuar, eles vão responder por infanticídio, com pena prevista de 2 a 6 anos, e por ocultação de cadáver, do artigo 211, com pena prevista de 1 a 3 anos. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. Então é isso, viu, Viviane? Atualizações aí desse caso, né, bastante chocante, como nós contamos ele desde segunda-feira, estamos trazendo aqui no jornal. Esse casal, né, abandonou ali o próprio bebê em uma caçamba ali. Ele foi encontrado por um catador de materiais recicláveis minutos depois dele ter sido abandonado e a criança já estava sem vida, né? Ou seja, agora a polícia está trabalhando, vai aguardar, inclusive na delegada, tirar essa dúvida com o senhor também. O senhor vai aguardar o laudo para saber exatamente a causa da morte, né, como que essa criança faleceu, né, o que aconteceu ali logo depois do parto. Exatamente. O laudo, como eu falei, ele já testou preliminarmente que essa criança nasceu com vida. Entretanto, a causa da morte ainda está a esclarecer, o perito depende de exames complementares. Tá certo, então. Então é isso, Viviane. E a gente, claro, segue acompanhando esse caso, né? Principalmente agora, que a gente sabe que esse casal aí vai responder em liberdade. Então a gente segue atualizando aqui no SBT Brasília. Eu volto com você. Tão triste esse caso, né, Kátia? Você pensar assim, que não dá para entender direito o que motivou esse casal a fazer isso. Ainda mais você trazendo essa informação que era um casal que tinha ali uma relação aparentemente estável, né? 8 anos eles estavam juntos. Muito difícil de entender e triste demais. Obrigada, viu? E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assinou uma medida provisória para combater o comércio ilegal de ouro no país. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra suspeitos de movimentar mais de 30 milhões de reais com a compra e a venda de ouro extraído ilegalmente da terra Yanomami. Em Roraima foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens dos envolvidos. Os suspeitos são investigados desde 2020 pela compra de ouro extraído por garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. Segundo a polícia, eles utilizavam empresas de fachada e movimentaram mais de 30 milhões de reais.
A investigação ainda tem desdobramentos para ver se outras empresas, outras pessoas físicas que foram encontradas no mandado de busca em documentos estão relacionados também com essa venda de ouro. Entre 2015 e 2020, foram comercializadas no Brasil cerca de 230 toneladas de ouro com indícios de ilegalidade, quase a metade de todo o ouro produzido e exportado no país. O Ministério da Justiça preparou uma medida provisória para endurecer as regras de compra e venda do ouro no Brasil. Entre as mudanças estão a extinção da presunção da boa-fé, que permitia que o ouro extraído do garimpo fosse comercializado como legal apenas com base em informações dos vendedores, e também a exigência de nota fiscal eletrônica. Hoje, há mais controle sobre a madeira e a carne do que sobre o ouro. E isso traz uma série de problemas, porque acaba facilitando a lavagem do ouro no Brasil. Ou seja, o ouro retirado de uma área irregular é vendido como se fosse retirado de uma área regular totalmente licenciada. Olha, apesar da pressão do governo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não tem previsão de quando a taxa de juros vai começar a cair. Ele participou de uma audiência pública no Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos, Campos Neto evitou o tom político e negou que a manutenção da taxa Selic em 13,75% seja má vontade com o governo Lula. E aqui a gente quer mostrar que o Banco Central atua de uma forma muito técnica. É muito importante a gente entender que não tem mágica no fiscal, infelizmente não tem bala de prata. Se a gente não tiver as contas em dias, não tiver uma perspectiva, a gente não consegue melhorar. A afirmação frustra as expectativas do governo, que já contava com a redução da taxa básica de juros a partir da próxima semana. É que nos dias 2 e 3 de maio está marcada a próxima reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável por definir o patamar da Selic por pelo menos mais 1 mês e meio. O presidente do Banco Central disse que a Selic foi aumentada no ano passado, no meio das eleições, e que se não fosse isso, a inflação hoje seria de 10%. Quando perguntaram sobre um prazo para os possíveis cortes, ele disse que não tinha previsão. Não tenho capacidade, mesmo porque eu sou um voto de 9, de dizer quando isso vai acontecer, mas eu acho que a gente tem explicado que é um processo técnico, que tem o seu tempo e que as coisas têm caminhado, no caminho certo. Nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai indicar nomes para 2 diretorias do Banco Central assim que o presidente Lula voltar da viagem à Europa. Os diretores, assim como o presidente do banco, têm mandatos de 4 anos. Será a primeira mudança no BC durante o governo petista. A gente volta a falar agora do tiroteio em uma chácara no Novo Gama, no entorno. Acabou com 7 bandidos mortos por policiais militares de Goiás e do Distrito Federal. E quem vai explicar melhor para a gente essa história é o repórter Márcio Fontinelli. Márcio, o que teria causado esse confronto entre policiais e bandidos? Oi, Vivi, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SBT Brasília. Tudo começou quando a inteligência da Polícia Especializada do Goiás e também do Distrito Federal identificaram um grupo de pessoas que teria a intenção de assaltar um pedágio em Cristalina. Para esse assalto, eles montaram um verdadeiro aparato ali. Eles pegaram armas pesadas, armas pequenas, e a polícia conseguiu identificar através da inteligência. Quando a polícia foi até o local, no Novo Gama, um sítio onde eles estavam reunidos, esses criminosos, a polícia foi até lá para fazer a prisão. Quando chegou lá, a polícia foi recebida a tiros. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o capitão Vorigues, da Rotan de Goiás. Capitão, bom dia para o senhor. Como é que foi essa ação quando a polícia chegou até lá? Bom dia. O batalhão de Rotan, através de seu serviço de inteligência, e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal receberam informação acerca de uma organização criminosa que estaria planejando um ataque a uma praça de pedágio na cidade de Cristalina, aqui no entorno do Distrito Federal. Após compartilhamento de informação entre as unidades policiais, as equipes chegou ao conhecimento de que se tratava de em torno de 12 criminosos com um alto poderio bélico. E através das ações de inteligência, as equipes conseguiram localizar uma chácara onde os criminosos estariam reunidos, iniciando os atos preparatórios para a ação criminosa. Diante das informações,
as equipes policiais deslocaram até essa chácara, onde foram recebidos com disparo de arma de fogo. Em meio à injusta agressão, houve o revide, onde 7 criminosos foram alvejados e outros conseguiram fugir pela mata. Capitão, quando a polícia chegou e começou a troca de tiros, o senhor notou se teria a sua equipe também, se outras pessoas teriam fugido ali no momento dessa troca de tiros? Porque eram 12, mas a informação que a gente tem é que 7 acabaram falecendo, né? Isso, o tiroteio foi intenso e deu para visualizar indivíduos que conseguiram evadir por essa mata na região do Novo Gama. Lá é uma região de chácara e foi possível visualizar, tanto que na madrugada e até hoje nós estamos com equipes policiais na região em busca dos demais criminosos que evadiram. Capitão, o que foi encontrado com eles? Com os criminosos, as equipes apreenderam 11 armas de fogo, sendo 4 armas longas, 2 pistolas calibre 9mm, 1 pistola calibre 380, 4 revólveres calibre 38, 4 veículos produto de furto que seriam usados para a ação criminosa e vários apetrechos que os criminosos usariam para o ataque à praça de pedágio na cidade de Cristalina. Capitão, o senhor informou mais cedo que esses criminosos que morreram, eles não foram identificados ainda, mas de acordo com a inteligência da polícia, parece que eles já praticavam esse tipo de ato, né? Pelo menos as primeiras informações, né? Isso, as informações que chegaram até a gente é que essa organização criminosa é uma ramificação de uma organização criminosa que efetuou um ataque à praça de pedágio da cidade de Paracatu, Minas Gerais, no ano de 2018. E, capitão, esse trabalho da polícia aqui do Goiás, junto com a polícia do Distrito Federal, é até importante a gente colocar isso, que é para mostrar que as polícias trabalham em conjunto, né? Como é que foi essa ação das duas polícias, como é que foi esse trabalho em conjunto? Isso, o crime não escolhe lugar, né? E aqui na região do entorno, como a gente está bem na divisa aqui com o DF, não só hoje, mas a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como as demais forças de segurança pública, vem atuando em conjunto para manter essa paz no Planalto. Capitão, agora é importante, teve esses criminosos que se evadiram, a polícia já está na busca deles. Quem tiver informações, como é que pode ajudar a polícia? Isso, a gente vai disponibilizar para vocês o nosso Disque Denúncia e até pedir para que vocês lancem posteriormente na tela para que a população entre em contato pelo nosso Disque Denúncia se houver informação de algum criminoso que esteja ali na região do Novo Gama. E também pode entrar em contato pelo número 90 com relação à polícia e também as outras polícias também, né? Que é um trabalho em conjunto. Se for o caso da Polícia Civil, 197, enfim, é um trabalho em conjunto, né? Isso, pode entrar em contato pelo 190 ou pelo 197, conforme foi dito, o 5º CRPM, que é a Polícia Militar responsável pela região do entorno sul, está no apoio também nas buscas dos criminosos. A própria Polícia Militar do Distrito Federal, ontem mesmo o BAVOP, que é o serviço aéreo deles, apoiaram as equipes que estavam na busca dos criminosos e toda a segurança pública de Goiás e do DF está em busca desses criminosos. Capitão, parabéns pela operação. Vivi, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Márcio. Estamos de volta e olha só, um pouso na Lua que poderia entrar para a história como a primeira missão privada no satélite natural falhou. A empresa japonesa perdeu o contato com a sonda minutos antes dela tocar o solo. Uau! Em poucos minutos, os sorrisos dos integrantes da equipe envolvida deram lugar a expressões de aflição. Our crew is working on it. Faltavam apenas 10 metros para a sonda pousar na Lua quando a comunicação foi interrompida. We might lose communication. O CEO da iSpace disse que os engenheiros estão investigando o que aconteceu. Se tivesse aterrissado, a iSpace se tornaria a primeira empresa particular a realizar uma missão lunar. Até hoje, apenas Estados Unidos, Rússia e China conseguiram colocar um robô na superfície da Lua em programas desenvolvidos pelo governo. Em 2019, uma outra empresa privada israelense também tentou pousar na Lua, mas a nave não chegou à superfície após problemas nos motores. A falha desta terça-feira acontece menos de uma semana após o maior e mais potente foguete já construído explodir 4 minutos após decolar nos Estados Unidos.
Mesmo assim, o teste foi considerado bem-sucedido pela SpaceX, do bilionário Elon Musk, em trazer aprendizados. No caso da japonesa iSpace, o módulo chamado de Hakuto-R já estava em órbita desde o mês passado e foi lançado por um outro foguete, também da empresa de Musk. A sonda não era tripulada, mas transportava um automóvel semelhante a um Jeep, produzido por uma empresa dos Emirados Árabes, além de um robô lunar criado por uma agência espacial japonesa. O projeto busca estender a esfera da vida humana ao espaço e fornecer serviços de transporte de alta frequência e baixo custo para a Lua. Um dos principais objetivos é enviar cargas, incluindo as da NASA, a partir de 2025. Antes da tentativa de pouso, a empresa chegou a estimar que a Lua poderia receber uma população de 1.000 pessoas em 2040, além de 10 mil visitantes por ano. Olha, uma mulher foi presa depois de usar um cartão de crédito que ela encontrou no meio da rua. Ela aproveitou para fazer várias compras e chegou a gastar R$ 900 com esse cartão da vítima. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Oi, Kátia, olha só, a gente não leva para casa nada que não é nosso, né? Nem que seja uma liguinha ali que a gente encontrou no meio da rua. Imagina um cartão de crédito, nesse caso não foi nem levar, né? Levou e ainda gastou. Exatamente, Viviane, né? Porque achou um cartão que a pessoa pode pensar que ganhou ali na loteria, né? Que o dinheiro é dela. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Essa mulher encontrou esse cartão de crédito na rua e ele era ali de aproximação, ou seja, ele não necessita de uma senha para fazer compras. E aí ela começou a utilizar o cartão e a vítima, ela nem sabia que tinha perdido esse cartão. Ela só percebeu porque começou a receber mensagens ali do banco avisando que estavam fazendo compras nesse cartão. Aí ela registrou uma ocorrência aqui na delegacia. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Anderson Clemente, que está aqui ao meu lado. Delegado, essa mulher imediatamente, né, assim que percebeu as compras, ela veio e registrou a ocorrência. Ela também chegou a bloquear esse cartão? Isso, assim que ela percebeu e com as mensagens que chegou no seu celular, ela já veio diretamente à delegacia de polícia e registrou a ocorrência. Paralelamente, ela já fez também o bloqueio emergencial do cartão. Diante dessas informações, corremos atrás dos estabelecimentos comerciais e obtemos as informações dos circuitos de câmeras e conseguimos qualificar, então, a mulher que achou esse cartão. Ao total, ela chegou aí mais ou menos nos 9 estabelecimentos e gastou aproximadamente R$ 900. Esse foi até fácil, né, delegado? Vocês cruzaram ali o horário da compra, o nome do estabelecimento e quando tiveram acesso, inclusive, temos imagens dela fazendo compras ali, comprando uma pizza, inclusive ela aparece acompanhada de uma criança, então dá para ver perfeitamente ali na hora que ela aproxima o cartão. Isso, dá para justamente na hora que ela aproxima o cartão e realiza as compras. Tanto é muito comum hoje com esses meios aplicativos as compras feitas por aproximação. Alguns bancos eles já têm essa sistemática de umas compras em torno de aproximadamente de 100 a 200 reais e exige senha, mas o mais comum é que em torno desses valores não se exige. E por isso ela conseguiu fazer essas compras. Então, acho que é até importante essa dica, né? Entrar em contato com o banco, colocar um limite baixo ali por aproximação. Se for um valor muito alto, pedir a senha. Isso, inclusive alguns bancos, eles já podem, através do aplicativo, você mesmo regular esse valor, de aproximadamente em torno de 50 reais você colocar. Porque é até uma dica que nós damos, acima de 50 reais já existe senha. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo com aproximação, qualquer máquina, você passando, isso acontece muito em shows, as pessoas passarem próximo do cartão de aproximação e pegar. Então, assim, é um benefício que é um pouco perigoso. Isso, por isso que nós, até um certo valor, nós indicamos, além da senha, que também a compra chegue até o aplicativo, que você receber as mensagens do que você está pagando e o estabelecimento qual foi. Essa mulher, por exemplo, né, a vítima, ela nem sabia que tinha perdido o cartão. Então foi através dessas mensagens que ela percebeu. Isso, só após as mensagens que ela percebeu, entrou em contato com alguns familiares para saber se alguém estava utilizando esse cartão de crédito dela. Como ninguém estava utilizando, ela foi imediatamente à delegacia e registrou a ocorrência. E delegado, na casa dessa mulher, vocês inclusive encontraram, né, ali tudo que ela comprou. Isso, todos os objetos que ela comprou, tudo que estava lá naquele momento. Inclusive, ela confessou a prática delituosa
inclusive mostrou os objetos e foram apreendidos. Esses objetos foram o quê? Esses objetos tinham desde gêneros alimentícios a utensílios de limpeza, alimentos, cremes. Ou seja, ela fez a compra do mês ali, R$900, comprou tudo que ela precisava para casa. Isso, não só para ela, como também para os demais familiares. E ela argumentou, né? Ela explicou por que ela fez isso? No primeiro momento, essa mulher ela alegou que estava passando necessidade. Mas depois, assim, quem estava passando necessidade é um certo momento, é um certo valor. Mas depois ela estendeu as compras além do demasiado. Ela não imaginou, né, que poderia ser presa, que teria ali uma consequência. Isso. Tanto é que, nesses casos, quando a pessoa acha bem documentos pessoais das pessoas, por exemplo, um cartão de crédito, existe até um crime no Código Penal, que é a apropriação de coisa achada. Então, o que é que nós indicamos? Assim que você achar qualquer tipo de cartão de crédito e documento que não lhe pertence, você tem um prazo de até 15 dias para entregar esse documento para a pessoa ou a uma autoridade próxima e não caracterizar o crime. Nesse caso, ela, além de ter achado o cartão de crédito, ela utilizou, caracterizando assim um outro delito, que é o furto mediante fraude. Então, se achar, pode entregar na delegacia? Ou na delegacia ou alguma autoridade. Tem um período de até 15 dias. Não, perfeito. Então, essa mulher, ela ficou presa, ela foi liberada? Qual a situação dela agora? Ela respondeu pelo crime de furto mediante fraude, que, caso seja condenada, tem uma pena de até 10 anos de reclusão. Ela ficou presa no momento. Então ela está presa, né? Não teve fiança? Não teve fiança. Pois é, acho que fica esse alerta aí, então. A polícia, ela consegue, né, rastrear as compras, como fez nesse caso, né? O banco tem ali o controle de onde é feita a compra, né? O horário, o estabelecimento e cruzando com as câmeras de segurança, que hoje em dia quase todos os estabelecimentos têm. Foi fácil chegar até essa mulher e acabar fazendo a prisão dela. Então fica esse alerta aí, Viviane. E a gente viu ali, né, tá dando um mau exemplo para a criança que estava ao lado acompanhando tudo. Agora, sabe aqueles golpes antigos em que muita gente ainda cai? É o golpe do falso sequestro. É difícil, às vezes mesmo, não cair, porque muitas vezes o criminoso liga ali numa hora que a pessoa está extremamente corrida, não prestou atenção ali direito e acha que a voz é de alguém realmente que ela conhece, né? Uma ligação simula ali que é uma pessoa conhecida da vítima. Em troca, pede dinheiro. A Polícia Civil identificou uma quadrilha do Rio de Janeiro que praticava esse crime aqui no DF com a ajuda de um motoboy. Tayane Mello, explica pra gente como é que eles agiam, como é que é essa história. Pois é, Vivi, um golpe que é velho, conhecido da população, infelizmente está voltando a acontecer, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse grupo selecionava vítimas, né, idosas de classe média alta para fazer ligações durante a madrugada, simulando estarem com parentes das vítimas, né? Eles faziam aquele escândalo, né, que a gente já conhece, e aí eles exigiam, né, em troca da suposta vítima sequestrada, eles exigiam joias, exigiam dinheiro, e aí depois que a vítima caía nesse golpe, eles mandavam um motoboy, que também faz parte da quadrilha, mandavam um motoboy até o endereço da vítima para recolher os pertences, hein? No final da história a gente já sabe, não tinha vítima nenhuma, mas infelizmente as pessoas continuam caindo nesse golpe, as pessoas ficam com medo, né, de repente ser verdade, ainda mais de madrugada, que a pessoa tá sonolenta, tá desnorteada. Imagina acordar com uma ligação dessas, né, Vivi? Assusta qualquer um. Na noite dessa segunda-feira, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 27 anos que tinha aplicado um golpe no domingo, né, nesse último domingo, em um idoso de 80 anos. Ele ligou para o idoso, fez todo esse processo que eu acabei de explicar, e aí ele roubou $4.500 e diversas joias. Quem está aqui comigo é o delegado Antônio, que vai explicar pra gente sobre esse caso que infelizmente voltou a acontecer, né, doutor? Boa tarde a você. Como que esse grupo estava agindo, né? A gente tem a informação de que eles eram do Rio de Janeiro, de que eles são do Rio de Janeiro, mas estavam atuando tanto aqui no DF quanto no Goiás, em Minas Gerais, na Bahia. Como que esse grupo estava agindo? Como que a polícia conseguiu localizar esse criminoso? Na verdade, é que eles estavam praticando o golpe exatamente da forma que praticavam no passado, né? Só que agora com a utilização de motoboys para recolhimento de bens e valores. Eles escolhiam vítimas, normalmente mais idosas, né? De classe média, média alta, sabendo que essas vítimas idosas, elas têm menos familiaridade
com recursos de tecnologia para entrar em contato com parentes, etc., ligavam na madrugada, já na base do desespero, e aí conseguiam convencer essas vítimas de que estavam de posse de algum parente. Então, na outra ponta da linha, ele acionava o motoboy, que era o motoboy que ia lá fazer o resgate de valores e joias, né? Joias e valores, era assim o que eles pediam normalmente. E essas joias que foram roubadas, né, esse dinheiro, joias que foram roubadas neste domingo, elas iriam para o Rio de Janeiro, mas a polícia conseguiu, né, agir antes disso acontecer, né? A gente conseguiu evitar o envio de produtos de dois roubos, de duas extorsões diferentes, né? A gente conseguiu recuperar 100% do produto da extorsão de domingo e a gente conseguiu recuperar também parte do produto de uma extorsão ocorrida, praticada pelo mesmo grupo na quinta-feira. Né? Os objetos estão aqui na delegacia, estamos aguardando a vítima. Como a vítima é idosa, ela não pôde vir, nós estamos aguardando um parente da vítima para vir recolher esse material, para ser restituído. E o preso já tinha passagens, né? Esse homem de 27 anos que foi preso, o que vocês sabem sobre ele? Ele já tinha passagens por esses crimes ou por outros? O preso não tinha passagens. O que a gente identificou é que os criminosos do Rio de Janeiro estão aliciando motoboys para realizar essa tarefa ilícita. Motoboys que normalmente têm ocupação ilícita estão sendo aliciados aí no meio de grupos de motoboys. Estão aderindo à atuação da quadrilha. E no total foram quantas vítimas aqui no DF? Vocês têm um prejuízo, né? Um valor estimado aí do prejuízo? A gente identificou, tá? Só com o resgate por parte desse motoboy e com o mesmo extorsionário do Rio de Janeiro, 4 vítimas. E as vítimas já buscaram os pertences? Qual o valor do prejuízo, assim, mais ou menos? Vocês têm ou não? Algumas vítimas elas não souberam relatar ao certo o valor das joias que foram entregues. Então a gente não tem como estimar. O que a gente pode estimar é o valor em dinheiro que a gente recuperou, que foram $4.900 no total. Mas foram várias joias de alto valor, mas a vítima não soube precisar. Ela deu uma estimativa, vale R$70 mil, R$80 mil, né, nessas joias. A outra vítima, em relação à qual nós recuperamos os pertences, a gente está aguardando ela vir até a delegacia para fazer uma estimativa. Porque ela perdeu, inclusive, uma coleção de moedas antigas, né, que a gente recuperou também. Mas tudo indica que eles conseguiam comprar pendrives com informações cadastrais de vítimas, né? Eles conseguiam comprar, de alguma forma isso vaza dos mais diversos bancos de dados, operadores de telefonia, etc. Isso vaza de alguma forma e eles compram em mercados clandestinos, né? E, doutor, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar ao vivo, o senhor comentou comigo, né? Esses casos voltaram a acontecer. Vocês têm recebido muita ocorrência aqui na delegacia sobre esse tipo de crime? E nesses casos, vamos deixar avisado, né, para as pessoas o que as pessoas podem fazer, principalmente orientações para os idosos que, como o senhor disse, não têm muito acesso à tecnologia para ter muita informação. Isso é muito importante. Esse crime é um crime já que remonta aí a década. Quando ele teve um boom nacional, depois ele foi minguando, a gente não via mais acontecer muito. No ano passado teve um pico, né? O núcleo de motoboys aqui de Brasília foi debelado, ele tinha sumido e quando foi agora, nos últimos 40 dias, a gente percebeu que ele voltou, né? Então o que as pessoas têm que entender é religar o mecanismo de defesa, estar sempre ciente de que pode acontecer conosco. Porque a surpresa, eles ligam de madrugada e a surpresa assusta muito, né? Então a pessoa tem que ter calma, tentar manter a calma e tentar entrar em contato com o parente, né, de alguma forma. Porque uma das coisas que eles fazem é ligar num telefone fixo e eles pedem para a vítima retornar em outro telefone ou pedem o telefone celular da vítima e eles ocupam as duas linhas. Então é importante ter calma, tentar falar com o parente. Um sequestro, assim, não é qualquer pessoa que vai ser vítima de um sequestro. Sequestro é um crime raríssimo, que tem pouquíssima incidência, em especial no Distrito Federal, tá? E geralmente o sequestro ele acontece quando há um conhecimento sobre uma soma grande de valor que a pessoa tem, tá? Então a pessoa tem que ter consciência que esse crime é um golpe. Se trata, é uma extorsão, mas ela tem um componente de um golpe, pois o sequestro ele é falso. A extorsão é verdadeira, mas o sequestro é falso.
Muito obrigada, doutor. É isso, né, Vivi? As pessoas sempre ficam com medo, né? Será que é meu filho mesmo? Será que é meu pai? Será que é minha mãe? Mas vale aí as dicas do doutor Antônio, que passou agora todas as informações pra gente, para não cair nesse golpe que infelizmente voltou a acontecer. Volto com você. É isso, ligar aquele alerta de novo, né, para não levar aquele susto. E olha só que legal, uma gigante chinesa do comércio eletrônico promete investir 750 milhões de reais para estabelecer uma rede com 2.000 fabricantes brasileiros do setor têxtil. Segundo a empresa, o investimento pode gerar 100 mil novos empregos no país nos próximos anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira após uma reunião de representantes da companhia com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. A empresa asiática se comprometeu a cumprir as regras de tributação da Receita Federal Brasileira e transferir para o país a maior parte da produção dos artigos vendidos na plataforma. Eles pretendem, em 4 anos, nacionalizar 85% das suas vendas, no seguinte sentido: os produtos serão feitos no Brasil. É uma coisa para nós muito importante também, que eles vejam o Brasil como não só apenas como mercado consumidor, mas como uma economia de produção. Depois de desistir de taxar as compras internacionais de até $50 entre pessoas físicas, o governo negocia com as empresas estrangeiras do mercado eletrônico. Algumas recorrem a essa isenção para evitar a cobrança de impostos, que tornam seus produtos mais baratos que os nacionais. Durante a tarde, o ministro da Fazenda se reuniu com representantes do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. A ideia é criar um plano para garantir que a concorrência entre empresas estrangeiras e nacionais seja justa, já que o comércio representa 25% dos empregos com carteira assinada no país. O que nós ouvimos do ministro, inclusive ele mencionou que pela manhã tinha falado com uma dessas plataformas, de que vai ter um plano de adequação desse tipo de comércio. Isso é muito bom, nós entendemos que é um passo importante. Foi inclusive combinado que o IDV vai participar da construção desse plano e isso vai fazer com que a gente comece a enxergar uma transformação que tem que ser muito rápida. Nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos. O que é? O que eles chamam no exterior de Digital Tax, um imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Promete ser bom, né? E tem novela nova chegando no SBT. Nas últimas 3 décadas, a capital paulista construiu um edifício de grande porte a cada 5 dias. E a construção de prédios na cidade será um dos temas da novela A Infância de Romeu e Julieta, que já tem inclusive data para estrear aqui no SBT e no Prime Video. De que lado você está? Do nosso ou do deles? Já deu pra sentir que aí tem treta. A Julieta é a última menina que você podia gostar, Romeu. Além de ser do lado Vila, ela é neta do Hélio e que, pelo que eu saiba, é inimigo do seu avô. Romeu é neto de Leandro Monteiro, um empresário poderoso que quer construir prédios justamente na vila onde a família de Julieta mora. Já o avô dela, Hélio Campos, um ex-atleta que agora se dedica a treinar talentos, é totalmente contra. Quer ver? Você quer engasgar o nosso bairro com a verticalização. Meus amigos, que você quer montar vejam aqui. bem, eu sigo o exemplo da natureza. Não sim? existe coisa mais natural do que a verticalização. A vontade de morar numa pequena vila não existe só na ficção. Na vida real, famílias também não querem trocar um lugar desse por nenhum outro. Na maior cidade do país, ainda é possível encontrar vilas como essa aqui, na Zona Sul, onde não é preciso pegar elevador para chegar em casa. Os vizinhos se conhecem e as crianças brincam na rua. Riscar o chão com giz e pular a amarelinha. Era tudo o que Karina queria para a filha. Há 8 anos, ela e o marido trocaram o apartamento por essa casa. A liberdade, a segurança, um pouco da recordação de como é brincar na rua, ter a liberdade de receber amigos e aproveitar não só o espaço de dentro da sua casa, mas é um grande quintal no fim, né? Não foi à toa que Júlia se identificou com a Julieta. Se eu fosse a Julieta, eu ia ficar muito triste de querer destruir minha casa e tal,
porque, tipo, hoje se a gente olha, tipo, pro horizonte, não dá pra ver nada, só dá pra ver um monte de prédio. Em 1995, a capital paulista tinha 85 quilômetros quadrados de prédios construídos. Hoje, o número mais que dobrou. Nos últimos 28 anos, São Paulo construiu um edifício enorme como esse a cada 5 dias. E como a arte imita a vida, resta saber se a vila vai virar torre. No dia 8 de maio, assistam à estreia da novela. Você vê que ele toma frente Vai. de tudo. A Infância de Romeu e Romeu e Julieta, no Prime Video e no SBT. Promete, hein? Que gostoso brincar na rua. Então, 8 de maio começa essa nova novela. Obrigada pela companhia. Te espero de novo amanhã. Uma ótima tarde para você. Um beijo. Tchau, tchau.